Olá, boa tarde. Começa agora mais um Estúdio Veja. Meu nome é Jennifer Thomas e hoje a gente vai falar sobre trabalho escravo no meio urbano. A gente está aqui hoje com o Renato Bignami, da Superintendência Regional do Trabalho em São Paulo. Renato, obrigada pela sua presença, por estar aqui com a gente. Muito obrigado, Jennifer. Renato, eu acho que a gente pode começar entendendo onde acontece o trabalho escravo nas cidades, né? Então, quais são os setores onde esse tipo de crime acontece com maior frequência? Bom, a prevalência do trabalho escravo no meio urbano, né, ele tem demonstrado, os números têm demonstrado que tem alguns setores da economia que seriam mais suscetíveis. Não há nenhum estudo científico no sentido de dizer que esses setores são setores prioritários, né? No entanto, os números, os próprios números do Ministério do Trabalho vêm mostrando, né, que nesses setores aparentemente, há uma prevalência maior do que em outros setores. São eles a indústria do vestuário, né, que tradicionalmente tem gerado resgate de trabalhadores de condição análoga de escravo, principalmente relacionado aí com um sistema que já está muito bem compreendido e detectado pela fiscalização do trabalho, que é o sistema do suor, né? É um sistema que ocorre desde aí dos primórdios da Revolução Industrial e vem aumentando, né, em prevalência e vem proliferando aqui, principalmente na região metropolitana de São Paulo. Ele é muito baseado numa intensificação dos processos de terceirização, né, com vistas a que ocorra realmente uma fuga da responsabilidade pelas condições de trabalho. A moradia se mistura com o local de trabalho, né? Não há condições nenhuma de segurança e saúde e muitas vezes há dívidas ilegais contraídas mesmo, né, por migrantes, né, que vêm aí buscam na região metropolitana de São Paulo uma oportunidade de trabalho. E, no entanto, eles acabam caindo em redes mesmo de tráfico de pessoas, né, e essas redes acabam descontando ilegalmente e submetendo esses trabalhadores a condições análogas de escravo na indústria do vestuário. Esse é um dos setores. Outro setor em que tem ocorrido uma prevalência muito grande é na construção civil, né, até mesmo por conta da maneira, né, pela qual a construção civil está organizada, a produção da construção civil, também com muita intensificação de subcontratação e terceirização no ambiente de trabalho. Tanto um setor quanto o outro contam com trabalhadores não autóctones, né? Não são trabalhadores locais, geralmente, que são contratados para esses setores. No caso da indústria do vestuário, há uma prevalência muito grande de imigrantes mesmo, né? Sobretudo andinos, né? Com uma prevalência maior para cidadãos da Bolívia, mas não apenas, né? Temos aí trabalhadores que vêm do sul do Peru, trabalhadores que também vêm do Paraguai e do Chaco boliviano, né? E no caso da construção civil, sobretudo trabalhadores que vêm aliciados de alguns dos estados do Nordeste brasileiro, né? Então, de uma maneira ou de outra, são trabalhadores migrantes, né? Não são trabalhadores autóctones. Num caso, são trabalhadores que vêm de outros países, são imigrantes, e no outro caso, trabalhadores nacionais mesmo, porém aliciados em outros estados, não aqui no estado de São Paulo. Esses seriam os principais setores em que vem ocorrendo condições análogas de escravo, mas não são os únicos, né, Jennifer? É importante o leitor ficar atento, porque há possibilidade de condição análoga de escravo ocorrer em qualquer setor da economia, né? Na Europa, por exemplo, no meio urbano, costuma ocorrer trabalho escravo, né, condições análogas à escravidão, no setor de hospitalidade, né, que são aí os hotéis, restaurantes. É muito comum isso acontecer nos países europeus, né? E, recentemente, a gente tem detectado também algum risco de ocorrer trabalho análogo de escravo no meio urbano, principalmente no trabalho doméstico, né? Principalmente por conta de um problema que ocorreu muito pontual, específico, com algumas migrantes das Filipinas, né, em que se detectou condições análogas ao escravo também no trabalho doméstico para essas trabalhadoras aqui na região metropolitana de São Paulo. Até porque, né, considerando aqui a realidade no Brasil, o trabalho escravo é um conjunto de fatores, né? Então, condições degradantes, jornada exaustiva, servidão por dívida,
e restrição, né, de Trabalho forçado, trabalho né? forçado e também até liberdade de ir e vir, né, de uma forma Exatamente, é um mais dos subtipos, direta. né? E aí, então, pensando no meio urbano, quais são as características que fazem com que vocês consigam identificar nessa oficina há trabalho escravo, nesta não? Na indústria do vestuário é muito comum que enfim, o pacote completo, né, previsto no 149 do Código Penal esteja presente, é muito comum, né? Então você encontra traços de trabalho forçado, ou seja, muitas vezes aquele trabalhador não consegue sair da relação para a qual ele foi designado, né, aquela relação de trabalho, ou porque ele tem medo, ou porque há uma ameaça de deportação, ou porque há uma ameaça à sua família lá na origem, né? Então, isso acaba caracterizando o trabalho forçado, né? Outro item do 149 é a servidão por dívida. Isso também é muito comum na indústria do vestuário, até mesmo porque são trabalhadores, como a gente vinha falando, né? São trabalhadores imigrantes. Eles vêm do altiplano andino, são 2.000 quilômetros de distância da região metropolitana de São Paulo. Essa viagem custa, em média, de R$1.000 a R$2.000 reais por pessoa, por trabalhador, né? E como são pessoas muito, muito humildes, extremamente humildes, elas não têm condição de arcar do próprio bolso com esse custo. Esse custo será arcado, né? O investimento nessa mobilidade é realizado pelo aliciador, né? E esse aliciador, que é, na verdade, um traficante de pessoas, né? Esse aliciador provavelmente ou seguramente irá descontar do trabalho desse trabalhador, né? Desse imigrante, os valores que foram investidos nessa viagem, né? Isso a gente chama de servidão por dívida, porque esse desconto ele não é legal, ele não está previsto na legislação brasileira, né? Então ele se torna um desconto ilícito no momento em que o traficante faz com que esse obreiro trabalhe para ele para pagar uma dívida. Então essa seria uma segunda característica, né, na indústria do vestuário de condições análogas a de escravo. Uma terceira característica estaria relacionada com as condições degradantes, né? Quando a gente entra numa oficina de costura, principalmente nessas oficinas irregulares, você vai ver a fiação, enfim, as instalações elétricas são absolutamente irregulares, não há o menor conforto para esse trabalhador se sentar, né? Muito provavelmente esse trabalhador mora e trabalha no mesmo ambiente, né? Esse é um ambiente que nós denominamos como um sweatshop, né? É uma palavra que vem do inglês, né? É uma fábrica de suor, né? E justamente o sweatshop ele é característico da indústria do vestuário e mais especificamente do sistema do suor que é implementado na indústria do vestuário, ou seja, a metáfora é essa mesma, né? Sistema do suor. O trabalhador ele trabalha tanto que ele não para de suar, né? Na verdade, é exaustivo o trabalho dele. E aí você encontra a quarta característica, a jornada exaustiva. Não é incomum você encontrar jornadas de 15, 16, às vezes até 17 horas para esse tipo de trabalhador. Então, veja, uma jornada inúmeras vezes superior àquela jornada possível, segundo o ordenamento brasileiro. Um ambiente de trabalho completamente degradado, sem as menores condições de segurança e saúde. Trabalhador dormindo, comendo, se alimentando mal, dormindo muitas vezes no chão, né, no mesmo ambiente de trabalho. Pagando dívidas ilícitas, né? Ou seja, são servidão por dívida. E muitas vezes sem poder sair dessa relação por conta de uma opressão psicológica, moral que está sendo realizada nesse trabalhador. Então você tem os 4 subtipos do artigo 149 do Código Penal presentes. Isso é muito comum na indústria do vestuário. Na indústria da construção civil, prevalecem as condições degradantes, né? Muitas vezes relacionadas com a área de vivência e o alojamento desse trabalhador, que é feito de forma absolutamente precária, sem seguir as normas. Muitas vezes também está presente a questão da dívida, né, da servidão por dívida, porque são trabalhadores que são aliciados, há uma promessa que não é realizada, que não é concretizada,
né, no ambiente de trabalho. Esse trabalhador, então, ele não consegue regressar para a sua casa, para a sua residência, né, ele fica aguardando dias, quinzenas, se não até um mês, mais de um mês. Né, a gente teve casos de trabalhador que já estava aguardando há 40 dias, passando frio e fome, perto do ambiente de trabalho, aguardando, enfim, para ser... para ser efetivamente contratado pela empresa, para, enfim, receber o salário, receber um alojamento correto, e, no entanto, nem esse contrato veio, nem o alojamento veio e nem o salário veio, né? Então, eu poderia dizer, sem sombra de dúvidas, que no ambiente urbano a seriedade, a gravidade é tão elevada quanto no ambiente rural, né? As características variam mesmo, né? De setor para setor e mesmo de região geográfica para região geográfica no Brasil. Mas a gravidade é a mesma, né? E aquela miríade de indicadores presentes no trabalho escravo que você encontra no meio rural, você também encontra no meio urbano. E uma característica que a gente vê bastante com relação à fiscalização no meio rural é com os números que nem sempre refletem, nem sempre são tão claros, né? Então, você tem um menor número de pessoas resgatadas, mas você tem um número menor de operação de fiscalização. Então, essa leitura você precisa interpretar um conjunto de fatores, né? No meio urbano, como que é a estrutura para ter essa fiscalização e para ter dados e a estrutura que vocês têm realmente para conseguir chegar até esses trabalhadores, para fazer essas fiscalizações? A fiscalização ela trabalha muito de duas formas, basicamente de duas formas. Uma delas é por denúncia, né? O recebimento de denúncia para verificar, enfim, que condição que determinado ambiente de trabalho se encontra, né? E a denúncia, quanto mais completa, obviamente melhor, né, Jennifer? A gente consegue ter, enfim, uma capacidade até de atuação, de acordo com a gravidade da denúncia, muito mais adequada, né? Eventualmente as denúncias não chegam tão bem instruídas e aí há uma necessidade então de fazer toda uma investigação prévia para se verificar se, enfim, qual é o grau de gravidade de determinada denúncia, né? Enfim, porque é notório também, né, que as equipes vêm diminuindo com o tempo, né? Há uma carência de mais de 1.000 auditores fiscais do trabalho hoje em dia, né? Há mais de 1.000 vagas em aberto para auditores fiscais do trabalho e o governo tem tido dificuldades em aprovar a contratação de auditores para a recomposição dos quadros, de maneira que os quadros só fazem cair, né? Só fazem reduzir. Então, é óbvio que a dificuldade vai aumentando para atendimento de denúncias. E outra maneira pela qual a fiscalização trabalha é por planejamento mesmo, né? Cruzando diversos dados e criando possíveis alvos, né? Com base em inconsistências que os números apontem, né? Consistências relativas à formalização de mão de obra, relativa a pagamento de salário, né? Então, diversas inconsistências que os bancos de dados oficiais já podem apontar e nos direcionam para determinados ambientes de trabalho. Então, basicamente, são essas duas formas pelas quais a gente vem trabalhando. E por denúncia, eu imagino também que as situações às vezes cheguem num limite de condições péssimas, né, para os trabalhadores, quando eles chegam ao ponto de realmente ter que buscar ajuda, né, nessa forma mais oficial, né, que foi mais ou menos assim que começou o caso das Filipinas, né, das trabalhadoras. O trabalhador, ele é muito raro ele reclamar se não tiver realmente uma situação muito ruim, né? Até porque nós estamos vivendo uma situação de crise notória também, então não estão sobrando empregos, né? Então o trabalhador, ele, via de regra, ele tende a querer manter o trabalho e ele vai aguentando realmente até que a situação fica insustentável, né? No caso das trabalhadoras filipinas, nós tivemos uma denúncia da sociedade civil organizada no sentido de que havia ocorrido uma fuga de uma determinada trabalhadora do ambiente doméstico, da residência para a qual ela havia sido contratada. Veja, nós estamos falando de uma trabalhadora filipina, né? Ela foi trazida do outro lado do mundo. As Filipinas enfim, é um país encantador, mas que fica do outro lado do mundo, né? Quer dizer,
exatamente do outro lado do mundo, então não é perto, né? É muito longe. Então você imagina, trazer um trabalhador para trabalho doméstico do outro lado do mundo, uma trabalhadora que não fala português, não domina, não conhece a legislação, não conhece seus direitos, né? Então essa trabalhadora ela ficou ali algum tempo, aguentando, enfim, maus tratos, diversos maus tratos, né? Nós ouvimos dela que ela tinha que dormir ao lado do cachorro, que ela comia comida de segunda, que não era facultado a ela a utilização de internet nem de comunicação com a família. Veja que gravidade, ela está longe da família, a família ficou do outro lado do mundo, né? E aquela família que a acolheu aqui para o trabalho doméstico não autorizava a utilização de internet para essa trabalhadora. Essa trabalhadora tinha que trabalhar das 6 da manhã, quando ela levantava, até a meia-noite, praticamente de forma ininterrupta, isso ela narrou para a gente também, né? Não era pago nenhum tipo de hora extra para essa trabalhadora, do que passasse da 8ª hora diária, e ela trabalhava muitas horas além da 8ª diária, né? Então, essa situação toda, né, os maus tratos, as ameaças, ela reclamou várias vezes para a agência que a trouxe, né? Tudo isso está comprovado. E a agência o tempo todo botando panos quentes, né? Enfim, não dando ouvidos para as reclamações dessa trabalhadora. Até que teve um momento que ela não aguentou realmente e fugiu desse ambiente, né? No que ela fugiu, ela foi atendida pela sociedade civil organizada, que nos procurou no sentido de que escutássemos a sua história para verificar que tipo de problema tinha ocorrido. E no momento em que ela narra, para mim já ficou muito claro que ela tinha sido vítima de tráfico de pessoas, né, por conta do engano todo que envolvia a situação dela, né? Ela veio com uma expectativa das Filipinas, chegando aqui, ela veio de forma legal, veio de forma correta, ela não veio de forma irregular, né? Ela veio de forma contratada mesmo, por todos os meios legais, mas ainda assim houve engano, né? Ainda assim não estavam claros aí, né? Enfim, não estavam claras as condições que ela encontrou aqui na chegada, né? E as condições estavam muito aquém, né? Estavam muito abaixo daquelas que ela tinha, enfim, que ela imaginava, né? Aquelas condições que estavam dentro da expectativa dela e que, no mais, eram condições que estavam, inclusive, narradas no contrato de trabalho. Nem aquelas estavam sendo respeitadas, né? Então, para nós, para a nossa equipe toda, ficou nítido que se tratava de um caso de tráfico de pessoas e de condicional de escravo, né? Nesse momento, ela foi encaminhada para a Defensoria Pública para ajuizar as ações devidas em face desse mau empregador. E nesse caso, num bairro nobre de São Paulo, né, fora do estereótipo do que a gente imagina onde esse tipo de situação vai acontecer. Esses trabalhadores domésticos, sobretudo, né, vindo de outros países, é caro, né? Quer dizer, há um investimento que precisa ser realizado nessa tomada de mão de obra, né, nessa vinda do trabalhador das Filipinas para cá, de maneira que não é qualquer empregador que vai, enfim, arcar com esses custos. Então, todas essas trabalhadoras filipinas, a imensa maioria delas, vieram para residências em bairros nobres da capital, né? E isso também mostra um problema que começa com, por exemplo, os venezuelanos que estão vindo também para o Brasil de forma geral e agora também chegando em São Paulo. Pela experiência de vocês, quais dificuldades podem surgir a partir da chegada dessas pessoas com inserção no mercado de trabalho? O principal problema enfim, são trabalhadores que estão precisando, né, primeiro sair do país deles, né? Imagino que as pessoas, no geral, não migram se elas tiverem uma situação cômoda no seu país, né? Então, provavelmente são trabalhadores que estão precisando migrar, né? Estão buscando melhores condições de vida no nosso país, né? Segundo lugar, são trabalhadores migrantes, né? E trabalhador migrante, por definição, já é um trabalhador vulnerável, primeiro porque ele não conhece idioma, segundo porque ele não conhece a legislação, terceiro porque ele não sabe enfim, a dinâmica, como é que funciona, né, em determinada sociedade que não é a dele, né? Então são trabalhadores mais vulneráveis. Isso já é um problema, né? Porque se esse trabalhador não estiver muito bem informado e muito bem tutelado, né, os riscos são grandes de que ocorra problemas na contratação dessa mão de obra, né?
A gente já tem alguma experiência aqui em São Paulo, principalmente quando veio um número muito grande de trabalhadores vindos do Haiti, alguns anos atrás, né? Eles buscavam, enfim, no final, ao fim e a cabo, buscavam a região metropolitana de São Paulo pela quantidade de oferta, né? De bem-estar, de postos de trabalho, de moradia, enfim, que a região metropolitana oferece para qualquer cidadão, né? E logo, obviamente, para um cidadão migrante, né? As ofertas aí, né? As oportunidades são maiores numa região como a região metropolitana de São Paulo do que seriam em outras regiões do Brasil. Então, me parece praticamente natural, né? Que se busque na região metropolitana de São Paulo acesso a um mercado de trabalho mais favorável, né? No entanto, é preciso que se saiba também, né, que o mercado está muito complexo, né? Não há postos de trabalho sendo feitos, sendo oferecidos, né, em abundância, né? E os postos que vêm sendo oferecidos são postos, muitas vezes, né, de muito pouca qualidade, né, de muito pouca qualidade. Então, esse trabalhador precisa ter esse conhecimento, né, enfim, dos seus direitos, das obrigações dos empregadores. Os empregadores também precisam saber que eles têm obrigações e quais são essas obrigações, né, justamente para evitar problemas de toda sorte, né, problemas com esse trabalhador, problemas com a fiscalização, né, e problemas que certamente irão acabar revertendo negativamente, tanto para o negócio quanto para a pessoa do trabalhador. E para a gente fechar, todas essas pessoas elas estão inseridas no mercado, prestando um serviço que chega até sociedade consumidor final, né? Então, o que cada um tem que ter como consciência do que envolve o trabalho escravo e aquilo que é consumido? Acho que para o consumidor ficar sempre de olho, né? Um consumo responsável, procurar saber das empresas, o que essas empresas estão fazendo efetivamente para limpar suas cadeias produtivas do trabalho escravo. Esse é o papel do consumidor, né? É um consumo responsável mesmo, que ele busca adquirir produtos que estejam isentos de todo tipo de exploração, né? Esse é o papel do consumidor. O papel das empresas é cumprir a legislação, né? Buscar cumprir essa legislação acima de tudo e lembrar que o trabalhador é sempre a parte mais frágil dessa relação, né? E que não é maltratando o trabalhador que a empresa consegue aumentar a sua faixa de lucro, né? Até porque se os casos chegarem ao conhecimento da fiscalização, certamente o prejuízo vai ser muito alto, né? Porque as multas serão elevadas e o Estado brasileiro irá buscar responsabilização com todo vigor. Tá certo, Renato. Obrigada pela sua participação. E eu que agradeço, Jennifer. Obrigada a você que nos assistiu. Esse foi mais um Estúdio Veja e até a próxima.